Olá, Igreja Zion. Deus abençoe muito a vocês por tudo que Ele já tem feito. Vamos fazer oração para recebermos a palavra do Senhor. Senhor Deus, muito obrigada, porque a Tua palavra sempre nos vivifica, nos nutre, nos direciona. Que riqueza é a Tua palavra, Senhor. Te agradecemos. Ó Espírito Santo, fala conosco e fortalece a cada um de nós. O Senhor conhece o coração de cada um e nós pedimos que esta palavra venha nutrir e venha fazer uma obra dentro de cada um de nós. Que ninguém saia da mesma maneira que entrou, mas que cada um possa sair muito enriquecido por Ti, porque Tu és bom e a Tua palavra é muito vivificada pelo Teu Espírito Santo. Faz Tua obra, Espírito Santo, em nossos corações. Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Deus me entregou uma palavra para entregar a vocês. E o título desta mensagem é As Chaves do Reino dos Céus. E a base aqui está numa conversa que Jesus teve com seus discípulos. Mateus capítulo 16, do versículo 13 a 20. Eu vou ler aqui, vocês podem ir anotando e acompanhando. E chegando Jesus às paredes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes a ele: Vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou seus discípulos e ele terminou a conversa aqui. Muito importante esse trecho, porque foi uma revelação que Pedro teve e é a base da igreja, o cristianismo. Aqui está muito claro que Jesus fala que ele é que vai edificar esta igreja. Não são os homens, não são os discípulos ou apóstolos, mas o próprio Jesus disse: eu edificarei esta igreja, né? A igreja. Então, é tão bonito ver como a igreja de Jesus Cristo deve sempre receber revelação. O que é revelação? Está bem claro aqui, não é? Que não é da cabeça humana, do conhecimento, do intelecto. E Pedro, que sempre tinha aquela iniciativa, ele acertou desta vez, acertou bem em cheio, não é? E aí ficou a base da igreja. Revelação, que coisa, vai além do nosso intelecto. Quando nós temos revelação, é uma obra muito grande que Deus faz dentro de nós e ao nosso derredor. E tudo quanto fazemos também fica diferente quando nós temos revelação. Então, é algo no nível do espírito e não da alma. Então, tudo que vem da revelação tem frutos eternos e muitas vezes não são mensuráveis, porque no nosso intelecto nós não conseguimos explicar muita coisa. Mas revelação produz frutos inabaláveis e também nos levam a buscar mais a Deus, nos levam mais à intimidade. Então, é muito bom a gente pedir para Deus revelação, não é? Voltando aqui ao texto, Pedro fala e que Jesus Cristo, Jesus é o Filho do Deus vivo. Talvez naquela época fosse muito importante essa afirmação. Para nós que já somos cristãos por muito tempo, talvez não seja tão importante
essa declaração, porque a gente já aceita Jesus como Filho de Deus, né? Cristo é vivo, Filho de Deus. Mas, naquela época, havia muita disputa quem era esse Jesus, porque as pessoas conseguiam ver Jesus só no nível humano. Mas aqui é muito bom como que a igreja também, nós precisamos ver além do que os nossos olhos veem, de milagres, de coisas que Deus faz, e nós queremos ir mais a fundo, tendo revelações de Deus, não é? Bom, então, para ir mais a fundo, o que Jesus falou? Ele deu as chaves do reino dos céus. É muito interessante como Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou muito sobre o reino dos céus, reino do Pai, reino, sabe, ele enfatizou muito isso, o reino. Eu estava contando, dos mais de 250 vezes ele mencionou o reino dos céus, o reino do Pai, o reino de Deus mesmo, né? Então, é muito, muito importante a gente entender que Jesus não veio só trazer a salvação. É principal, a salvação, a redenção, mas ele nos leva a muito mais ainda. A salvação é a porta de entrada para a gente entrar mais nas coisas celestiais. Então, em Efésios, eu gostaria de ler que muitas vezes nós cristãos esquecemos, não é? E eu gostaria de relembrar, em Efésios capítulo 1, versículo 3, fala assim, depois que o apóstolo, o escritor escreve sobre as bênçãos de Deus, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, muitas vezes, nós ficamos, ser humano, digo nós, eu digo seres humanos, se apegam muito às necessidades básicas da vida aqui, terrena. Só quer ver material, né? Deus supre, como não? Ele é um Pai muito bom, ele supre nossas necessidades, né? Jesus curou, ele andou no meio da multidão do povo, curou, ele conversou, ressuscitou mortos e tanta coisa que ele fez no meio do povo. Ele não ficou enclausurado na sinagoga, mas ele andava mais no meio da multidão do que ficar dentro da sinagoga. Então, nós vemos como que nós temos esse exemplo de Cristo. Se somos a igreja de Jesus Cristo, também devemos estar no meio das pessoas e fazer uma diferença, não é? E claro que Deus olha para o nosso espírito, nosso coração, e tanto que Jesus fala em João 4:24, importa que, porque Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus sempre, do natural, ele levava as pessoas para o entendimento espiritual. Haja vista parábolas, não é? Quantas parábolas ele contou, porque ele pegava o exemplo do natural para nos levar para as coisas profundas espirituais que são eternas. Então, o que seria, então, o reino dos céus? Jesus falou muito mais sobre isso, não é? E o reino dos céus é mesmo um lugar onde Deus reina. Se é o reino de Deus, o reino tem que ter um rei, não é? E quando existe rei, existe povo, existe ordem, existem certas características, não é? Então, nós vemos agora como que Jesus fez, né? E uma coisa que me chama muita atenção está em Mateus capítulo 12, versículo 28. Vocês vão anotando as passagens, tá bom? Depois vocês leiam com mais calma. Mas Jesus que falou, ele expulsou o demônio de um endemoninhado e ele falou, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é pelo poder do Espírito Santo, né? Conseguintemente,
é chegado a vós o reino de Deus. Olha só, que coisa maravilhosa. Quando nós expulsamos demônios, quando mudamos o ambiente, fala um pouco mais sobre isso. Então, o que acontece? Quando curamos os doentes, o que acontece? Não é? O reino de Deus vem. Então, é uma coisa muito importante para nós entendermos como é que eu vou viver o reino de Deus. E uma das maneiras que Jesus mostra é expulsando os demônios. Então, é isso que é importante para Jesus. Não é só para dar uma vida melhor, boa, claro que ele veio para dar vida em abundância, ele supre todas as nossas necessidades, mas a primeira coisa que ele enfatiza é o reino dos céus. Então, nós queremos entender que a nossa vida aqui é passageira, estamos aqui de passagem, não é? Como está em Hebreus, mas a nossa cidadania é celestial. E precisamos, como seres humanos, não nos apegarmos às necessidades materiais. Deus vai suprir, claro, Deus não se importa, Ele quer, a gente deve pedir para Ele, porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso Deus. Mas não esqueçamos, Ele não veio só para a gente ter uma vidinha boa materialmente, não. Ele quer nos levar para o reino dos céus. Então, quando Pedro fez essa declaração pela revelação de Deus, não é? Então, veja que ele também teve que passar por um processo para amadurecer. Nós todos passamos por um processo. Para nós entendermos as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus e vivenciar o reino de Deus, é um processo. Haja vista, Pedro deu tantos foras, né? Mas Jesus olhava para o coração dele. Ele não desistiu de Pedro, assim como ele não desiste de nós. Ele quer nos ver amadurecendo, entrando nas coisas do Senhor, não é? Então, aqui ele dá uma promessa poderosa, não é? O que ele fala? Ele fala que em Mateus 16, como a gente leu, ele fala que uma declaração poderosa que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja que ele constrói. Então, ele também dá as chaves do reino para nós. E você sabe o que é chave. Você não dá uma chave para criança, né? As chaves é para um maduro, aquele que sabe usar a chave na hora certa, no lugar certo. E Jesus falou que ele ia dar para a igreja as chaves do reino dos céus. Então, o que a chave vai fazer? Vai nos acessar para muita coisa, não é? Então, nós queremos também ser maduros, passar pelo processo como Pedro também passou, e nós vemos a mudança da vida de Pedro. E uma coisa que a gente deve lembrar, né? Que a maturidade vem para nós à medida que nós temos nosso caráter transformado à semelhança de Jesus. Nosso exemplo. Ninguém é exemplo para nós, a não ser o próprio Jesus Cristo é o nosso exemplo. Então, 1 Coríntios 3,18 fala que nós, com o rosto descoberto, né, com cara descoberta, né, significa o quê? Ser o que somos. Não tem que usar máscara, não tem que querer ser alguém que a gente não é. Com cara descoberta significa eu, né, do jeito que eu sou, né, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, quer dizer, a imagem de Jesus, pelo Espírito Santo. Então, é um processo da obra do Espírito Santo na nossa vida. E o apóstolo Paulo foi usado por Deus para falar sobre tipos de homem. Existe o homem natural e depois, se esse homem natural tem vida no Espírito, ele precisa crescer. Porque se não crescer, esse homem natural vai ser carnal. Não é? E nós não queremos permanecer carnais. E nós queremos ser
espirituais. Então, o Paulo fala, né? Foi muito usado para trazer mais revelações de Deus, né? Então, ele fala, né, como que nós, se não formos homens espirituais, nós não vamos entender as coisas espirituais. Então, 1 Coríntios 2,14. Vocês podem anotar e ler, e eu vou ler aqui. Mas, então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem, quer dizer, as coisas espirituais são entendidas, né? Elas se discernem espiritualmente. E o que é espiritual discerne bem. Então, nós precisamos ter a mente espiritual a fim de entrar nas coisas do reino dos céus e também sermos aptos para usarmos as chaves do reino de Deus. Então, e nós vemos como que nós às vezes esquecemos, né? Que Atos 19 me chama muita atenção quando o diabo conhece a gente, né? O Satanás, os demônios conhecem a gente. Quando aqueles que não eram discípulos de Jesus queriam imitar, né, os filhos de Seva, e eles queriam imitar os apóstolos fazendo milagre. Vocês sabem, né, em Atos 19, 11 a 16, né, o que acontece? Né? Eles falam assim, eu conheço a Jesus, né? Eu conheço Paulo, mas e vocês? Quem são? E nós vemos esse relato muito interessante. O endemoniado, quer dizer, os demônios que estavam dentro desse homem endemoniado, avançou sobre aqueles e a Bíblia mostra que eles saíram machucados e até quase sem roupa, né? Por quê? Porque o diabo conhece a gente. E é muito importante a gente ser conhecido no reino dos céus e no reino das trevas também. Por quê? Nós vamos usar as chaves do reino dos céus, mas precisamos ter vitória no reino das trevas. E então, se nós vamos estar crescendo, passando por um processo, o que vai acontecer? Não é? O diabo conhece a gente e nós devemos ser conhecidos, não é? Para ele fugir de nós. Ele tem que fugir. Nós temos as chaves. Nós vamos falar um pouco mais sobre as chaves, não é? Então, nós queremos crescer, nós queremos amadurecer, não é? E olha, como que o apóstolo Paulo foi muito usado, os apóstolos, os discípulos de Jesus, em Atos fala, muitos milagres aconteceram, muitas coisas. Então, sabe, as maravilhas que Deus fazia através dos seus discípulos, seus apóstolos, isso mudou a história, né? Atos, não só, né, numa parte do mundo, mas no mundo todo até hoje temos a repercussão do quanto que Deus fez daquela época para cá. Né? E nós precisamos continuar nessa mesma maneira, né? Tendo o poder dos altos, poder de Deus, fazendo maravilhas, coisas extraordinárias, curando os enfermos e os espíritos imundos têm que ir embora quando nós estamos no lugar onde estamos. Então aqui fala, né, em Atos, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam e os espíritos malignos saíam. Eu falo, Deus, meu sonho um dia, cheguei até esse ponto. E também lemos, só para relembrar aqui, que a sombra de Pedro curava os enfermos. Eu quando olho, falo, Deus, eu quero chegar a esse ponto, em que, né, a sombra da gente possa curar os enfermos, em que a roupa da gente... Eu lembro uma vez, a minha ex-apóstola tinha me dado 2 blusas.
E eu pensei, eu vou dar, eu não preciso de duas, vou dar para quem? E me deu uma vontade, Deus tinha plano, né? Eu dei para uma moça, ela era uma dentista da igreja, e ela tinha um grande problema de fumo. Ela não conseguia parar de fumar. E a gente orava, e ela se arrependia, todo domingo se arrependendo, que acabou fumando de novo e tal. Bom, eu não pensei nem no fumo nessa hora, só fiquei com vontade de dar uma das duas blusas que eu ganhei, a minha ex-apóstola chamada Sister Miller. E eu dei para ela. Acredita que eu dei no domingo, no seguinte domingo ela falou, vesti na segunda-feira a blusa e nunca mais fumei. Glória a Deus, né? Eu falo, uau, é isso que acontecia em Atos. Aí eu falo, eu quero chegar a tal ponto, né? Que a roupa, né, trouxe a libertação, porque era tanta unção em cima, tanta unção nesses apóstolos, né? Até a sombra curar é demais, né? Então, nós, igreja, somos incentivados a chegar a tal ponto, certo? Mas precisamos continuar, prosseguir e entrar no processo de amadurecimento. Por quê? Se as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, nós temos que ver isso acontecer nos nossos dias, ainda hoje, não é? E como é que nós vamos fazer isso? Nós, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é? Então, nós já estamos falando sobre o processo, a obediência, a transformação, estarmos cheios do Espírito Santo, não é? E ir a fundo, não ficar na superficialidade. Não vamos olhar só para nós mesmos, mas vamos trazer o reino de Deus aqui na terra. Não é? E por quê? O diabo, vocês sabem que já aconteceu, né? O diabo roubou toda aquela tarefa que Deus tinha dado para Adão e para sua mulher, de governar, de frutificar, de multiplicar, de dominar os animais. E animais aí representam dominar os instintos. Vocês sabem, né? Que nós, seres humanos, também temos instintos, mas os instintos estão no corpo. Então, quando eu leio para dominar os animais, eu entendo que nós temos que também ter tanto poder e autoridade ao ponto de dominar os instintos que estão no nosso corpo, que é fome e sede, sono, sexualidade e sobrevivência. Eu creio que é o que Deus queria e ainda Ele quer. Então, nós queremos ter autoridade espiritual para usarmos as chaves do reino de Deus, né? A chave dá acesso. E nós temos, Jesus falou, né? Ele fala, tudo que ligares na terra, eu vou desligar no céu. Se desligar aqui na terra, desligo. Então, é a chave para ligar e desligar. Então, para que nós vamos fazer isso? Para trazer o reino dos céus. Porque essa chave é chave do reino dos céus. Então, queremos trazer os céus aqui na terra. Não é? E como eu já ouvi, outro dia o Teófilo estava falando do Teófilo, falando, nós queremos ir logo para o céu. Alguns crentes só querem ir rapidinho para o céu. Mas não, tem que trazer o céu aqui na terra. Achei ótima afirmação. Sim, nós temos que estar aqui e trazer os céus aqui na terra. E então, existem passos práticos. Eu queria apresentar uns passos, 3 passos práticos. Primeiro, andar no Espírito. É uma coisa que muitos me perguntam. Pastora Sara, se fosse dar um último conselho na tua vida para nós, qual seria? De diferentes maneiras, mas perguntaram para mim muitas vezes. Qual o conselho que você dá? Eu diria, andar no Espírito. Porque quando andamos no Espírito, o Espírito Santo vai nos ajudar em tudo, nos dirigir, inclusive a leitura da Bíblia. Nós vamos entender a Bíblia e a palavra de Deus vai ser lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus nos dá sabedoria, nos ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é maravilhosa, falar da mente e coração de Deus, não é? Então, eu diria, nós temos que aprender a andar no Espírito.
E como que é andar no Espírito? Temos que, desenvolver sensibilidade no nosso interior, sensibilidade ao Espírito Santo. Então, nosso tempo de comunhão com Deus, na quietude, na meditação, lendo a Bíblia, tudo isso vai nos favorecer, para ficarmos sensíveis ao Espírito Santo. E Ele que vai falar conosco. Então, às vezes a gente tem raiva, ou falou mal, ou pensou mal, o Espírito Santo incomoda o nosso coração. Não é? Aprendi da minha ex-apóstola, ela já está na glória, mas ela falou assim: Sara, quando você sente um check in your spirit, ela falava assim, né? Para tudo. E é tão verdade. Eu aprendi e ainda a gente tem que estar atenta, e assim que a gente vive, né? Então, às vezes, a alegria vai embora. Aí se a gente logo der atenção a essa coisa incômoda, nós vamos ser mais sensíveis ao Espírito Santo, nós poderemos andar no Espírito, do que falar, é que eu não estou passando bem, eu estou doente. Não, para tudo, vamos separar, nos separar do que estamos fazendo, e vamos orar, e falar: Deus, o Senhor está falando comigo? O Espírito Santo vai falar com a gente. Então, é uma sensibilidade, que é uma coisa que estou falando, a parte prática, né? Como é que eu vou aprender a andar no Espírito? Então, qualquer coisa que a gente sente que não está bem, vamos orar. Vale a pena largar tudo, ter tempo para orar. Eu pensava, às vezes, quando meus filhos eram pequenos, falava: não, deixa eles chorando, vou, ou pegar no colo, mas vou orar, vou buscar, às vezes cozinhando, desliga o fogão, vou orar. Então, esse cuidado faz bem para nós, porque a gente vai aprendendo a desenvolver a sensibilidade ao Espírito Santo. Então, isso é o passo número 1, passo prático, como a gente ser forte, usar as chaves do reino dos céus e ter essa autoridade de ligar e desligar. Às vezes nós precisamos estar percebendo o que é que está ruim num ambiente ou numa pessoa, e a gente tem autoridade para desligar qualquer espírito imundo daquela pessoa, ou que está atuando naquela pessoa ou na situação. A gente desliga. E é aí que nós vamos ter a autoridade de desligar coisa ruim e ligar as coisas boas. Tudo de Deus é bom, não é? Então, número 1 é ter sensibilidade ao Espírito Santo. Não é? A segunda coisa é ter atenção. Passo prático número 2. Fica atento ao ambiente. Como é que está o ambiente? Você entra num lugar, às vezes você sente alvoroço, ou tristeza, ou aflição, às vezes uma coisa que não está muito pura. Bom, é muito bom a gente ser sensível, perceber o ambiente, e nós podemos mudar o ambiente. Então, nós podemos claro que eu não vou ficar gritando, falando em voz alta, mas muitas vezes, quando eu estou num lugar e eu vejo algo ruim, eu já vou orando em nome de Jesus, eu vou expulsando o espírito. Onde eu estou, espírito imundo não pode estar. Claro que não fico falando em voz alta, não é? Mas eu vou falando, orando. E orar em línguas ajuda bastante, né? E quando orar em línguas, bom, eu fico pensando, estão pensando que estou falando japonês, né? Então, eu vou orando em línguas, vou falando. Bom, é muito bom tudo que Deus nos dá. Não é? Então, vamos prestar atenção. Onde eu vou, não importa em que ambiente ou com quem a gente vai estar. Às vezes, uma festa, você senta perto de alguém, às vezes. Você sente um espírito ruim nessa pessoa, às vezes. Me acontece muito isso, né? Mesmo de longe, às vezes eu vejo alguém está carregando alguma coisa estranha. Não é? Então, lá vou orar e falar: Senhor, que espírito que é esse? Como é que eu vou lidar com essa situação? Ou a pessoa não falar nada comigo, ou não está, talvez, me fazendo nenhum mal. Mas, quando eu sinto algum espírito estranho numa pessoa, eu oro.
né? E a gente pode ser aquele instrumento de usar a chave do reino dos céus, desligar da pessoa o espírito ruim e ligar o Espírito Santo, tudo que é bom do reino dos céus para essa pessoa. Claro, tem outros passos de conversar, falar de Jesus, abraçar, falar do amor de Deus, etc, né? Então, nossa função, nosso papel como igreja é trazer o reino dos céus. As chaves servem para trazermos o reino dos céus aqui na terra. E o que é o reino dos céus? Nós sabemos, né? Em Romanos 14, 17. O reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo tem que ser pelo Espírito Santo, né? Então, vamos prestar atenção, gente. Alguém está oprimido, cansado, doente? Vamos lá orar. Vamos chegar a essa pessoa. Esse é o passo número 2. E o 3 é ter coragem. Né? E, sabe, é muito importante que a gente não fique com medo. Será que eu vou errar da minha cabeça? Quanta gente fala, será que é da minha cabeça? Não tem que pensar nisso. É melhor, às vezes, errar, mas tem que ter um jeito de falar. Não vai já falando, sai Satanás, expulsando, não. Você conversa, né? E vai aos pouquinhos, né? E conquistando a atenção da pessoa com bondade. E vai fazendo isso, não é? E daí você pode ser usado. Um exemplo, Deus me deu esse dom de cura de doenças mentais, né, do cérebro. E Deus me usa muito assim. Não é um milagre visível, mas aos poucos, síndrome de Down, né? E eu vi no shopping center uma menina. E o que eu fiz? Bom, eu estava perto da sorveteria McDonald's. Bom, eu comprei um sorvete, né? E falei, olha, você quer um sorvetinho? Ela falou, eu quero. Então eu fui pegar para ela, né? Então, a gente tem maneiras diferentes de abordar alguém. Né? E depois eu falo, eu sou de Jesus, eu só Cristo falando tal, é só Bíblia, e eu posso fazer uma oração pela tua filhinha? Ela devia ter uns 7 anos. E eu orei com ela, eu não sei quem, mas, né? Aí, depois de muito tempo atrás, ela estava um pouco diferente. Né? E ela falava, ai, aquela moça. Aí eu olhei e falei, uau, ela está melhor. Né? E graças a Deus, eu tenho orado por 4 crianças com síndrome de Down e eu estou vendo a mudança. Mas a gente tem que ter coragem. Eu não estou vendo uma mudança, um milagre, sabe, fantástico. Não, mas aos poucos. Mas temos que ter amor e coragem. Né? Lembremos, né, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor. Né? Em português fala moderação, eu gosto, em inglês fala, e de mente sã. O que significa mente sã? Ao pé da letra, né? Significa clareza de pensamento, uma lógica, né? Moderação, em português, eu penso, o que seria? Né? Mas mente sã eu gosto, né? Traduzindo ao pé da letra, porque a gente pensa, né? Como é que eu vou fazer, que estratégia vou tomar, e ter coragem. Talvez não aconteça nada, mas o amor você pode dar. Né? Então, é coragem e amor. Né? E daí nós podemos trazer o reino dos céus, mudar o ambiente, trazer o reino dos céus, mudar a vida de alguém. Não é? E nós precisamos mesmo ter coragem. Né? Mas o que nos traz coragem é o amor de Deus. Sabe como é, né? Quando a gente ama, não faz de tudo. Né? Então, nós precisamos ter muito amor de Deus, amor pelas vidas e tirar essas vidas desse meio ruim, da influência das trevas. Nós temos a chave, temos a autoridade. Jesus já nos deu. Né? Então, vamos, atuar com coragem, com amor, e eu gostaria muito de orar que cada um de nós sejamos corajosos, cheios do amor de Deus para trazer o reino dos céus, usar as chaves
para ligar, né, o céu aqui na terra para a pessoa, para a situação e desligar o inferno. Vamos desligar tudo que é ruim, que fique para trás, né? Desliguemos da pessoa. Então, estão prontos para pôr em ação? Espero que vocês possam pôr em ação, não é? Essa chave. Lembrar que Cristo, Jesus Cristo, já falou, né, que Ele daria, Ele nos deu as chaves, né, do reino dos céus, e vamos desligar o que é ruim, né? Seja da pessoa, talvez parente na casa, amigos, escola, professor, colega, não importa. Nós temos esse mandato, temos essa tarefa, já que recebemos o reino dos céus, estamos assentados nos lugares celestiais, como lemos em Efésios, no Espírito. Claro, aqui na terra estamos comendo, vivendo aqui na terra, mas no Espírito precisamos lembrar muitas vezes, meu Espírito já está assentado nos lugares celestiais. E que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos celestiais. Em Efésios está escrito que Deus já nos abençoou. Então, por que a gente, né, às vezes não tem bênção? É porque esquece. Não esqueçamos. Vamos estar sempre lembrando, Deus já me abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. E eu posso usar esta chave que Jesus deu para nós que somos o corpo de Cristo. Andar no meio das pessoas, não ficar isolado, mas vamos andar no meio das pessoas, orando, mudando o ambiente, mudando o lugar. Né? E como espero que também vocês tenham essa vontade. Eu tenho o meu sonho, né? Um dia, minha sombra, mudando, curando pessoas, e também minha roupa, a gente dá roupa, né? Saiam em ação. Vocês deram alguma roupa? Muito importante lembrar, minha roupa vai com bênção, não é? Quando a gente dá alguma coisa para alguém, seja lá o que você reparte, né? Roupa, sapato, calçados, cobertor, que vá com a bênção, não é? Porque tem que fazer a diferença. Queremos chegar a tal ponto, né, Zion Church? A Zion em ação, vamos chegar a tal ponto em que o que nós trazemos para Zion em ação no inverno possa mudar muitas vidas. Isso é apenas uma pequenina parte, mas no dia a dia, que o Senhor nos dê bastante amor, poder, coragem. Vamos trazer o nosso coração diante do Senhor e receber um toque do Senhor. Ó Deus, o Senhor é que traz a palavra, é o Senhor que fala, a tua palavra é poderosa, ela está muito ricamente apresentada para todos nós. E agradecemos que temos essa liberdade de ter a Bíblia em nossas mãos e que nós temos no Brasil essa liberdade de estar falando de Cristo. Ninguém nos prende porque falamos de Cristo. Muito obrigada. Mantenha o nosso país, apesar dos pesares. Mantenha o nosso país livre para a gente trazer o reino dos céus. E também, Senhor, que a gente não se esqueça que muitos sejam enviados para nações e levar o reino de Deus para todas as nações. Senhor, levanta aqui no nosso meio pessoas que vão mesmo passar por esse processo de receber a autoridade espiritual, de usar as chaves, ligar e desligar, trazer as coisas do reino de Deus e também libertar vidas, expulsar demônio. Ó Deus, assim como Jesus disse, quando eu curo, expulso demônios, eu trago o reino dos céus. Que todos possam estar, cada dia da sua vida, atentos para as necessidades das pessoas e expulsar os demônios e trazer o reino dos céus aqui na terra. Começando do seu lar, da sua família, de onde trabalha, em todo lugar. Senhor, a tua bênção sobre cada um que está ouvindo essa palavra, que cada um receba do Senhor
a capacitação. Muito obrigado, Espírito Santo, continua operando nas nossas vidas, nos transformando. E queremos ser úteis e realmente usar as chaves para trazer o teu reino aqui na terra. Muito obrigada, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Vamos pôr em prática. Deus abençoe vocês. Um grande abraço.